E é com muito temor e tremor que eu assumo essa tribuna nessa manhã para te dizer que hoje é dia de tratar com sujeira, com lixo, com entulhos. Talvez essa mensagem pode descer um pouco indigesta no seu coração, mas eu tenho a convicção de que Deus está querendo endireitar veredas aqui nessa manhã. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17, mas deixa a sua Bíblia aberta e eu quero trazer para você um pouco do contexto ali, dessa escritura e dessa passagem bíblica. Prometo que eu vou tentar não me mexer muito aqui. Gustavo fica de lá. Amém. João, no capítulo 12, o capítulo anterior na qual nós vamos ler nessa manhã, ele começa a relatar alguns fatos importantíssimos. João, capítulo 12 e 13, vai contar para nós as últimas horas do Senhor Jesus aqui na terra, os últimos acontecimentos antes da crucificação. E no capítulo 12, a primeira coisa que a gente enxerga ali, que as escrituras vão nos dizer, é que aconteceu um jantar na casa do seu amigo chamado Lázaro, e ele está ali no jantar, e de repente uma situação inusitada acontece, uma mulher chamada Maria se levanta, e ela vai e traz um perfume caríssimo, e começa a derramar aos pés de Jesus. E eu imagino a cena, naquele jantar, a situação que aquela ação causou, já era um pouco anormal aquilo que estava acontecendo ali, mas aquela mulher não para por aí. Ela tira os seus cabelos agora e começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. A Bíblia vai dizer que esse perfume era um perfume muito caro e que despertou a curiosidade de um discípulo chamado Judas. Por que um perfume tão caro como esse vai ser lançado aos pés de Jesus? Alguns estudos vão dizer que aquele perfume talvez custaria o trabalho de um ano. E aí eu fico pensando, qual a necessidade básica de se ter um perfume? Será que ela não conseguiria sobreviver sem um perfume? Qual a figura desse perfume? E eu não consigo ligar a figura do perfume a não ser alguns prazeres. Nós queremos estar cheirosos, queremos impressionar as pessoas. Porque se eu vou te falar, se você cheirar alguém sem um perfume, o cheiro dessa pessoa às vezes não é muito agradável. Especialmente se essa pessoa fica alguns dias assim sem tomar banho. Jesus tem misericórdia. Então o perfume é algo que muitas vezes nós usamos para cobrir de fato a nossa essência, o nosso perfume. E talvez aquela mulher, diante da oportunidade do mestre ali naquela casa, ela percebe que durante um ano inteiro ela investiu as suas economias em algo que não significava muito. Em algumas coisas que eram superficiais. Mas ela tem uma oportunidade diante de Jesus e ela fala, chegou a hora, eu preciso entregar isso aos pés de Jesus. E ela derrama aquilo que poderia ser vaidade, possivelmente. Mas não o bastante. Os seus cabelos agora estão enxugando os pés de Jesus. E se você estudar a cultura daquela época, você vai perceber que o cabelo representava a honra de uma mulher. Quando ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, não estavam simplesmente ali as suas vaidades, os seus prazeres, mas agora ela depositou a sua honra aos pés de Cristo. A Bíblia vai dizer que um perfume exalou e encheu aquele ambiente. Quando nós colocamos os nossos prazeres e a nossa honra diante dos pés do Senhor Jesus, a atmosfera no ambiente se transforma.
Mais um pouquinho ali à frente acontece um fato que impressionaria a muitos. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Uma multidão espera dizendo: Hosana o que vem em nome do Senhor. Hosana! Estavam empolgados porque talvez aquele povo estava pensando: olha, chegou um dia que nós voltaremos a ser notáveis nessa terra. Chegou o dia que nosso rei vem tomar o poder de Roma. Chegou o dia que nós seremos reconhecidos novamente como nação. Teremos um rei, mas para a frustração de muitos, ao invés de Jesus tomar o caminho do palácio, ele vai para o templo. Para a frustração de muitos, a conquista do poder não era a prioridade de Jesus naquele instante, mas ele estava indo em direção ao seu Pai. Todo o poder que Jesus estava buscando, ele se encontra na sua fonte, no seu Pai. O poder que ele precisava estava na fonte, no Abba. As pessoas estavam esperando um reino, mas o reino de Jesus, ele viria do céu. Por isso que na oração que ele nos ensinou, ele diz: olha, venha o teu reino. Pai nosso que estás no céu. O reino do Senhor, ele vem do céu para a terra. E não o contrário, porque o sistema e a filosofia de governo da terra está totalmente corrompida. Você olha para o contexto político da época, você vai ver que estava tudo corrompido. E o mais triste do que isso era perceber que líderes religiosos estavam inseridos nesse contexto de corrupção. Mas vamos seguir. Daí acontece, acho que o ápice, quando o pai novamente faz uma manifestação pública acerca do filho. Jesus está falando com seus discípulos e, de repente, um trovão acontece. Alguns escutam como voz de trovão, outros acham que é um anjo, mas é o próprio Deus dizendo: olha, eu o glorificarei, eu já te glorifiquei e mais uma vez o glorificarei. O Pai sabia as cenas dos próximos capítulos. Os discípulos não tinham ideia daquilo que estava acontecendo. E daí pensa comigo, como é que estava a cabeça daqueles discípulos diante de toda essa situação. Alguém que é recebido como rei, alguém na qual o Pai, mais uma vez, dá o seu próprio testemunho. Olha, Deus, ele se manifestou algumas vezes acerca de Jesus. Você sabe disso? Quando Jesus é batizado, ele diz: olha, esse aí é o meu filho amado, a quem me comprazo. Depois ele vem e aparece novamente, ele diz: olha, esse é o meu filho amado, a ele ouvis. E nessa passagem você percebe que de um lado está a lei, do outro lado estão os profetas, e agora o próprio Deus diz: olha, as leis estão de um lado, os profetas de outro, mas o seu ouvido tem que estar voltado ao meu filho, a ele ouvis. Ele está acima dos profetas, acima das leis, o próprio Deus. E agora mais uma vez antes da sua crucificação, e aí eu só penso na cabeça daqueles indivíduos. Como é que estaria? O que estaria passando no coração deles? Eles viveram momentos de ápice espiritual. Mais ainda, agora eles eram indivíduos conhecidos da sociedade. Pense comigo, pessoas que eram irrelevantes na sua sociedade naqueles tempos. Pescadores. Qual a significância de um pescador naquela época? Agora Jesus eleva aqueles simples homens mal percebidos pela sociedade para o status de discípulos do Pai. Eles deixaram de ser apenas meros homens civis normais para ser discípulos do Mestre. Ainda que muitos daqueles líderes não gostassem, se incomodavam com o ministério de Jesus, mas eles teriam que perceber que aqueles homens agora andavam com esse homem chamado Jesus Cristo. E daí, eu quero pensar com você, porque João vai começar a narrar, dizendo que as últimas horas se aproximavam, e Jesus se preocupou em deixar uma lição para esses seus discípulos. E eu não sei se você concorda comigo, mas as últimas horas de alguém, de um lugar, elas ficam marcadas na nossa memória viva
Viva, viva e viva. Talvez você está aqui há 20, 30 anos e você deixou o seu país. Mas eu tenho certeza, se eu te perguntar, quais foram as suas últimas horas no Brasil? Você se lembra? Ontem eu fiz a pergunta para o Júnior em casa, você se lembra de quando você saiu do Brasil? Não me lembro e tal. E aí o Gustavo falou, não, foi dia 24 horas, assim, assado. As últimas horas daquele indivíduo no país ficam gravadas para sempre na memória. Mais ainda quando nós perdemos alguém que é querido. Ficam as recordações dos últimos momentos. Ficam palavras dos últimos momentos. Isso marca o nosso coração. E de uma certa maneira Jesus estava querendo marcar a vida daqueles seus discípulos. Eles já experimentaram os milagres, eles já experimentaram o sobrenatural, eles viram acontecer, mas faltava alguma coisa ainda. E aí eu quero ler com você. Eu preciso deixar um legado para meus filhos. Versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão Pedro, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-as com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mas mais tarde entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não o lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: olha, Pedro, quem já se banhou não precisa, só precisa apenas lavar os pés, porque todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés dos discípulos, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Olha, vocês me chamam mestre e senhor, e é com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior daquele que o enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se a praticarem. Feche sua Bíblia. A primeira coisa que eu encontro aqui nesse texto é algo relacionado à identidade. No versículo 3, João vai narrar dizendo que Jesus sabia que sobre ele estavam todo o poder e toda a autoridade. Jesus sabia de onde ele veio e para onde ele estaria indo. Ele sabia quem ele era. A sua condição não definia a sua identidade. Hoje nós vivemos uma crise de identidade existencial. Hoje nós vivemos uma vida de apropriarmos de personagens. A todo momento nós estamos querendo buscar personagens para nós. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, nessa manhã. A sua busca por personagens tem simplesmente a necessidade de agradar a homens. E às vezes se auto-enganar. Você pode querer ser
aquilo que você não é por algum tempo, mas você não consegue sustentar isso a vida inteira. Olha, eu tenho que colocar essa roupa de santarrão, porque eu preciso mostrar para as pessoas. Tudo que está relacionado a vestir um personagem, usar uma máscara, está diretamente ligado a agradar pessoas, homens. Porque não tem como você esconder aquilo que você é de Deus. Deixa eu descer um pouquinho e dizer para você que Deus não se relaciona com aquilo que você gostaria de ser. Deus se relaciona com aquilo que você é. Então, enquanto você viver uma vida de usar personagens, de colocar máscaras, talvez o Deus em que você tem se relacionado não é o Deus vivo. Ele está esperando o seu momento de tirar essa máscara e dizer: olha, eu sei que você é. Eu sei quem você é. Chega de querer agradar a seres humanos. Chega de querer vestir uma capa para todo mundo achar que você é o melhor. Ou está vivendo uma vida feliz quando eu sei que você está passando por um momento difícil. Tenho falado para os nossos jovens que nós vivemos hoje em dia de redes sociais em que todo mundo é uma maravilha. Você não vê uma foto de ninguém triste. Você não vê, é tudo paraíso. É hashtag estou indo viajar, é hashtag isso, hashtag aquilo. Mas nunca se ouve um tempo em que as pessoas estão mais doentes da alma. Nunca. Olha os dados à nossa volta. Olha os índices de suicídios entre jovens, adolescentes, adultos, ministros da palavra. Pessoas querendo vestir personagens, capas. Mas Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia quem ele era. A condição do ato de Jesus não definia quem ele realmente era. Deixa eu te dizer uma coisa para começar nessa manhã. A condição na qual você se encontra hoje não determina quem você é. Você sabe quem você é? Ah, pastor, eu sou um pecador. De fato, você é um pecador. Ah, pastor, eu sou isso, eu sou a mosca do não sei o quê, do cavalo, pastor, meu Deus. Vida, céus. Ei. Isso é a condição na qual você se encontra, mas isso não define quem você é. Quem você é? Sabe, eu estava compartilhando ontem com a Kátia algumas coisas que nossos filhos têm enfrentado no dia de hoje. Os bullying na escola. Você que é pai, você sabe de tudo isso. E aí o meu filho chegou um dia em casa porque alguém falou que ele era isso. E aí nós sentamos à mesa. Eu falei para ele: quem você é? E aí ele abaixou a cabeça. Eu sou o Caleb. Não, você é um filho amado do Pai. Quem você é? Aí ele, quem você é? Eu sou um filho amado do Pai. Ok, então aquilo que foi lançado sobre você, diante daquilo que você é, tem relevância? Aí ele ficou meio assim. Importa, o que te importa mais? Aquilo que você é ou aquilo que estão querendo colocar sobre você? É importante você trazer isso para os seus filhos, você que é pai. Mas aí a gente entra um pouquinho atrás e nós vemos pais com deficiências de se encontrarem, de saberem que eles são de fato. Se nós que somos pais temos a dificuldade de reconhecer a nossa condição, como é que nós vamos só trazer isso para os nossos filhos? Você é o filho amado do Pai. Você veio dele e você voltará para ele. Mas isso e mais aquilo, olha, isso é uma condição. Isso vai passar. Siga em frente, porque a condição não define a sua identidade. Voltando para o texto, aquilo que Jesus fez era uma responsabilidade do mais baixo escalão dos escravos. Então, entre os escravos existia uma hierarquia, e no escalão dessa hierarquia, a função que Jesus assume era a mais baixa, lavar os pés.
Isso não competia nem aos discípulos. E aí João vai trazer os detalhes, e queridos, os detalhes da Bíblia estão alguns segredos. João vai dizer que Jesus tira a sua capa e cinge pela toalha. Também na cultura da época, alguns religiosos, alguns líderes da ocasião, eles eram percebidos e reconhecidos através das suas vestes, daquilo que eles vestiam, a roupa sacerdotal, os fariseus, os escribas. Eles olhavam alguém caminhando na rua e falavam, ali vai o escriba, olha. Por quê? Olha como é que ele veste lá, ó. Aquela roupa de sacerdote. E nessa reunião, o mestre tira a sua capa e põe uma toalha. Para alguém fazer isso, ele precisava estar seguro de quem ele era. Quando você sabe quem você é, descer não te diminui em nada. Porque a sua condição, a condição não define aquilo que você é. Mas Jesus usava coisas simples, como esse ato de lavar os pés, para trazer ensinamentos profundos, e eu fico maravilhado com quanto ensinamento essa passagem de João traz para a minha vida. E aí imagina, os discípulos já estavam perturbados com tudo aquilo que eles estavam vendo nessas últimas horas, e agora o mestre tira a sua capa e vai e começa a lavar os pés deles. Eu fico imaginando, eu me transporto para a cena e eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Como é que pode esse negócio? Cadê o escravo? Não tem ninguém aqui para fazer isso. Jesus está fazendo isso. Tem alguma coisa errada. Algum incômodo gera ali naquele lugar. Seguramente. O incômodo de um mestre está descendo a função de um escravo. E outro incômodo ali também acontece. Sabe o que é? Jesus está indo de encontro à sujeira dos pés dos seus discípulos. E eu acho que aí é o grande incômodo de fato. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não está nem preocupado de te deixar desconfortável. Nem um pingo. Nem um pingo. Se é para restaurar a sua vida, se é para te purificar, Ele vai te deixar desconfortável. Quer você queira, quer você não queira. E aí Pedro, que eu às vezes fico meio de bronca com Pedro, mas Pedro tem algumas tiradas que é fantástico. Senhor, o que o Senhor está fazendo? Estou lavando os pés dos discípulos, rapaz. Não, Senhor. O Senhor não vai lavar meus pés, não, de jeito nenhum. Pedro estava preocupado porque o mestre dele estava na função do escravo. O que é isso? Deus, o Senhor não pode estar nessa função. Isso não compete ao Senhor. O Senhor foi aclamado rei ali algumas horas atrás. Como é que isso pode estar certo? Não. Pedro, fique tranquilo. O que eu estou fazendo agora você não está entendendo. Mas você vai entender. Não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés de jeito nenhum. Algumas pessoas têm esse tipo de reação, sabe por quê? Porque elas têm medo de Jesus se deparar de frente com seus pés sujos. Talvez este não seria o caso de Pedro, mas muitos de nós. Sabe por quê? Naquele tempo as pessoas andavam muito, e alguns deles não tinham nem sandálias. Andavam descalços, outros com sandálias. E quando você caminha, e naquele tempo aquele povo era muito atlético a caminhar, jornadas, você está exposto ao clima, ao estado da estrada. E no meio da caminhada, vai vir sujeira aí. Mas agora Jesus está ali diante desses discípulos com seus pés. E era interessante porque eles sentavam e a mesa era um pouco baixa, então seus pés tinham que ficar para trás. Se você olhar na passagem em que a mulher entra na casa de Simão para lavar os pés de Jesus, as escrituras vão dizer que ela foi por trás de Jesus. Pensa comigo como é que seus pés vão estar ali. E aí Pedro diz, olha Jesus, não dá. Não dá. O Senhor não pode estar fazendo isso. E aí Jesus fala para Pedro, olha Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. Se eu não lavar os seus pés, queridão,
não tem como a gente desenvolver uma parceria. E aí Pedro não pensa e vai para casa pensar, não, ele já... Opa, então peraí, Senhor. Espera aí. Então faz o seguinte, não lava só os meus pés, não, mas lava as minhas mãos e a minha cabeça. A convicção de Pedro em andar com Jesus era tamanha, que ele fala, não, eu não posso perder essa oportunidade de caminhar contigo. Jesus, olha, os meus pés agora viraram fichinha, lava tudo de uma vez. E Jesus vai falar para ele, olha, Pedro, fique tranquilo, porque quem já se lavou não precisa lavar o seu corpo, apenas os seus pés. Mas aí eu penso em algo fundamental que Jesus deixa para eles, e eles começam a cair a ficha. Sabe por quê, querido? Versículos anteriores vão dizer uma discussão em que os discípulos estavam tendo acerca daquele que seria maior no reino de Deus. E os discípulos estão ali, e Pedro é uma dessas figuras que se destacam nesse diálogo, porque eles vão dizer, olha, quem é o maior? A mãe de um deles vai falar, Jesus, meu filho pode assentar um à sua direita, um à sua esquerda. A visão e o foco deles estavam relacionados a status e poder e altura, serem reconhecidos. E aí Jesus fala, Pedro, pensando eu, claro, Pedro, você não se lembra uma conversa que a gente teve alguns dias atrás? Você não se lembra que vocês estavam discutindo acerca de quem seria o maior no reino de Deus? Por acaso a palavra escravo não soa um pouquinho na sua cabeça aí, não? Porque Jesus vai dizer que aquele que quer ser o maior no reino de Deus, que sirva a todos, seja escravo de todos. Às vezes nós estamos buscando algo em Cristo, quando a prioridade de Cristo é totalmente o inverso. Nós estamos buscando poder, nós estamos buscando ser reconhecidos, nós estamos buscando status, quando Jesus está querendo que nós sejamos servos. É isso que Ele está trazendo para os seus. Olha, vocês já experimentaram milagres, vocês me viram curar. Vocês me viram ressuscitar mortos, vocês me viram andar sobre as águas, vocês me viram fazer a multiplicação dos pães, vocês me viram fazer inúmeros milagres, mas eu preciso deixar uma coisa fundamentada na vida de vocês. A essência do meu reino não está em ser reconhecido, não está em busca do poder, não está em destaque. A essência do meu reino está fundamentada em servir, serem servos. O meu reino, ele não é desse mundo, e os seus princípios não são os mesmos desse mundo. Os meus reis, porque a palavra de Deus diz que nós somos reis, e Ele é rei de reis. Os meus reis precisam estar fundamentados em servir. É a essência do meu reino. É por isso que eu vim aqui, foi por isso que eu desci da minha glória, foi por isso que eu deixei o meu trono, foi por isso que eu deixei o meu status, e isso não mudou a minha condição de rei, não mudou a minha condição de senhor, não mudou a minha condição de mestre, mas eu vim para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir a todos. Então eu quero deixar uma lição para vocês aqui, antes de eu voltar para meu Pai. O meu reino é um reino de serviço. Primeira lição que ele deixa. Mas aí quando Pedro diz, olha Jesus, então faz o seguinte, lava as minhas mãos e os meus pés, a conversa toma outro rumo. E aqui eu fico olhando que, quando Pedro se entrega para ele de fato, a discussão ela toma um outro campo, uma outra dimensão. Deixa eu te dizer para você, que o nível de sua entrega determina a profundidade do relacionamento que você tem com o Pai. O nível da sua entrega determina a proximidade do seu relacionamento com Jesus. Jesus, lava as minhas mãos e os meus pés. O que Pedro estava dizendo para ele? Pai, a obra das minhas mãos, cabeça, consciência, renovação. Eu preciso lavar, Pedro, olha, isso aí já tá tudo certo. Sabe por quê? Porque ali na cruz do Calvário eu já derramei o meu sangue por vocês. Ali vocês já alcançaram essa purificação, vocês estão lavados. A única coisa que você precisa agora
é no caminho encontrarem a purificação. No que se diz respeito à salvação, deixa comigo. Não é sobre aquilo que você vai fazer, Pedro, porque você não dá conta de fazer. No que se diz respeito a salvar, deixa comigo. É meu mérito, é minha responsabilidade. Mas agora no que se diz respeito à purificação, agora é com você. Lavar os pés é com você. Sabe, queridos, nós somos lavados e remidos pelo Senhor e começamos a exercer funções, começamos a estar ativos no reino. Por isso que falamos de mão. Mão está relacionada àquilo que você pode fazer, àquilo que você pode alcançar. Mente fala de renovação. Mas os pés podem se sujar nesse processo, e eu vou te dizer uma coisa, é inevitável não sujar os pés enquanto você caminha na terra. A não ser que você saiba voar. Enquanto você estiver pisando na terra, é inevitável sujar os seus pés. Pó. Jesus está querendo dizer, olha, vocês não vão conseguir ser perfeitos. Vocês vão acabar pecando o tempo inteiro. Vocês vão acabar se sujando novamente. Mas eu quero deixar uma prática com vocês. Purificação diária. Vocês precisam se purificar. Eu não sei você, mas todo dia você precisa lavar o seu pé, tomar um banho antes de dormir, né? Você faz isso todo dia, pelo menos eu quero crer. Alguns, eu ia falar adolescentes, mas não vou falar não. Alguns costumam fazer isso semanalmente, mas o nosso hábito é lavar-nos diariamente. O hábito que Jesus quer trazer para nós é diário. É diário. Gente, o problema não está em se sujar. O problema está em se manter sujo. O problema não está em sujar os seus pés, o problema está em caminhar com os seus pés sujos. E aí eu fui buscar um pouquinho acerca de doenças que nós contraímos nos pés, e aí eu fui encontrar algumas que eu falei, vou parar por aqui, porque já está me dando um pouquinho de náusea. Mas se você não cuidar da saúde dos seus pés, você pode comprometer o seu corpo. Se você não cuidar da purificação dos seus pés, aquilo que te sustenta, base, seu corpo pode se comprometer. Jesus está preocupado com o corpo, com os filhos dele. Quem já foi limpo não precisa lavar os seus pés. Aleluia. Sem a purificação como hábito diário, todo o conjunto poderá se comprometer. Mas aí, duas decisões precisam ser tomadas. A primeira decisão é daqueles que estão dispostos a tirarem as suas capas e vestirem a sua toalha. E isso fala diretamente para todos nós, mas fala com um peso para aqueles que exercem algum tipo de liderança na igreja, que estão à frente de algum trabalho. Isso me confronta. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não queremos lidar com a sujeira dos outros. Eu não tenho saco, não tenho ânimo, não tenho paciência para lidar com aquele fulano, com Beltrano. Eu já falei isso. Confesso para você. Só que você dizer isso, você está sendo reprovado no ministério que Deus chamou para fazer. Me confronta. Porque nós estamos usando a capa, mas a nossa função é vestirmos a toalha. A capa traz o reconhecimento, a toalha, a função. Poucos se dispõem a vestir as suas toalhas. Muitos estão buscando capas. Poucos toalhas. Precisa saber quem é de fato. Precisa
ter a consciência de quem você é para poder tirar a sua capa e entender que descer a função de um escravo não vai mudar a sua condição. Poucos querem usar toalha, sabe por quê? Porque lidar com o pé tem que ter estômago. Você já pegou alguém, ou você já teve alguém na sua família que tem um odor desagradável nos pés, e quando ele tira o sapato, meu Jesus, algum animal morto aqui nessa casa. Isso fala de pecado para nós. Sujeira. Pecado fede. Sujo. Você já pegou num pé imundo? Tem gente que tem nojo de pé, só de limpo já tem meio nojo. E aí eu fico imaginando, novamente, Caleb, ele é muito engraçado. A gente coloca ele para poder ir lá, andar com o cachorro, e aí o cachorro faz, ele tem que limpar, e aí ele vai pegar, e aí ele faz assim. Aí enrola no negócio e joga lá fora e começa a dar risada. Ei, mas nós somos assim muitas vezes. Você tem que ter estômago para lidar com o pé. Mas o reino de Deus está te chamando para vestir toalha, para limpar pés. Sabe por quê? Porque hoje você está limpando o pé de alguém, amanhã pode ser o seu. E hoje você está cheio de mimimi com o pé dos outros, mas quando forem limpar os seus pés, como será a sua posição? Tem que ter decisão. A outra coisa, e o outro fato, alguém precisa decidir, ter coragem de expor o seu lixo, aquilo que eu tenho trago nos meus pés. E aí é mais desafiador ainda. Porque nós tentamos esconder. Nós tentamos cobrir de alguma maneira algumas coisas em especial. E aí na posição em que alguns sentavam sobre a mesa e que os seus pés estavam dobrados para trás, você não vai conseguir limpar o pé de alguém por completo dessa maneira. Você vai dar uma limpada ali, mas essa pessoa vai precisar virar para você, para que você possa entrar nos seus dedinhos ali e fazer a limpeza completa. Isso fala de confronto. Nós não estamos dispostos a sermos confrontados. Aqueles discípulos, algum deles teriam que se virar para Jesus e olhar nos olhos. Mas Jesus não estava muito interessado no olho, ele estava interessado em limpar o pé daquele cidadão. Talvez Jesus limpando aquele cara, meu Deus, Jesus vai ver essa sujeira, olha o tamanho dessa unha, Jesus não está nem aí. Jesus não tem problema em lidar com sujeira dos outros. Ele tem problema em você tentar esconder isso e caminhar com ele. Isso é um problema. Você tem uma escolha nessa manhã: se expor para ele, se expor para alguém, porque aqui está falando de discípulos e mestre, de pessoas. É por isso que a Escritura vai dizer, olha, vocês precisam admoestar uns com os outros, para que vocês possam ser curados. Tem coisa que é concernente ao Pai, mas tem tratamento que é em comunidade. É no relacionamento. Está disposto a se abrir? Está disposto a rasgar o seu coração? Está disposto a expor os entulhos que você tem carregado até o dia de hoje? Olha, não está sobre a sua salvação, mas está sobre a sua purificação. É responsabilidade tua se purificar. Tem que ter coragem. Ah, mas aí você tenta se omitir. Não, eu vou ficar com o meu pé aqui encolhido. Olha, você pode ficar hoje, amanhã, mas se você for acumulando esses entulhos, por onde você caminhar, ainda que as suas mãos estejam ativas, trabalhando, ainda que a sua mente esteja em processo de renovação, o odor dos seus pés vai deixar um rastro. Lembra daquela mulher que ao derramar o perfume, isso encheu aquela sala? Quando você não limpa os seus pés, quando você omite os seus entulhos, você pode esconder,
Mas aonde você passar, o rastro, o cheiro, você vai deixar. Olha, Jesus está nos chamando nessa manhã, como eu comecei, dizendo que é uma manhã de colocarmos os entulhos para fora. Se queremos construir uma casa, um alicerce nele, nós temos duas decisões: tirar a capa, colocarmos a toalha e expor as nossas tranqueiras para o Pai, para alguém. E eu sei que tem gente que está buscando se libertar, mas não tem encontrado uma oportunidade de se abrir com alguém. Hoje é o dia. Sexta-feira a gente estava ministrando sobre os jovens e aconteceu uma coisa que... a primeira vez que me aconteceu isso. Enquanto a gente ministrava e enquanto a gente fazia o altar call, eu vi, não vi a figura, mas a imagem na minha mente, de uma pessoa gritando, mas aquilo era um grito da alma. Gritando por socorro, gritando por libertação, gritando, porque não aguentava mais manter aquilo que ele não era, o que ela não era. E eu percebo que nós, muitas vezes, estamos gritando, mas não temos a oportunidade de tirar a nossa máscara, de despir dos nossos personagens para sermos tratados por Deus. Nós queremos carregar entulhos. Querido, Deus te chama nessa manhã para lavar os seus pés. Para lavar os seus pés. A responsabilidade é tua. Se coloque de pé. Eu quero cantar uma canção com você. Enquanto nós cantamos, você tem a oportunidade de se lançar a Cristo. A sua decisão não compete a mim, mas é aquilo que você e o Senhor é entre você e Deus. Feche seus olhos.
Você quer se lançar aos pés de Jesus nessa manhã? Eu quero convidar você a sair do seu lugar correndo e vir aqui se dobrar diante dele. Olha, não se interesse com aquilo que fulano vai pensar, ou que B vai pensar. O Pai está aqui nessa manhã e Ele está disposto a limpar os seus pés, a lavar os seus pés, a purificar a sua alma. Olha, sai do seu lugar, faça como aquela mulher, faça como Maria. Ela não perdeu a oportunidade de se lançar aos pés de Jesus. A sua honra estava sobre os pés de Jesus. Os seus prazeres sobre os pés de Cristo. E para ela pouco importava se Lázaro ou se Marta pensassem o que for dela. O que ela queria era se jogar aos pés de Cristo. Porque ela tinha um desejo de caminhar com Ele. Hoje é manhã de restauração. Hoje é manhã de cura. E você tem a oportunidade de ser tocado pelo Espírito Santo, de ser ministrado pelo Senhor nessa manhã. Olha, Pedro, você vai ficar com orgulho de não me deixar lavar os pés, ou você vai querer fazer parte comigo no projeto que eu tenho preparado para vocês? Está nas suas mãos ficar entre o seu orgulho e ser purificado. Ficar entre o seu orgulho ou caminhar com os pés limpos. Quero convidar os pastores a virem à frente nessa manhã, a orarem por essas pessoas aqui. Tu és tudo que eu quero. O meu fôlego tu és. Em seus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. E aos seus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Oh,
voz ecoa em Deus. Tudo que eu mais quero é te ver. Derrama com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é te ver. Derrama com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, Deus, nós queremos te ver. Sim, Deus, nós queremos te ver. Sim, Deus, nós queremos ir mais perto e mais fundo. E é por isso, Senhor, que nós nos entregamos ao Senhor. O Senhor tem nos amado, o Senhor tem derramado a tua graça sobre nós. E nós queremos mais e mais fundo e mais perto de ti, Pai. Perto de ti, Senhor. Perto de ti, Senhor. Perto de ti, Senhor. Perto de ti, Senhor. Aleluia. 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 Você pode se sentar. E antes de passar, a pastor Jura, eu preciso deixar uma coisa com você. There's healing here. Hoje é manhã de cura. Eu termino dizendo para você o seguinte, querido. No que se diz respeito à salvação, não está sobre aquilo que você faz, mas sobre aquilo que Cristo fez. Mas aqui tem um adendo. Porque a salvação é de graça, pastor. Mas pensa comigo uma coisa. Imagina o seu pai trabalhar duro, usar toda a sua força, toda a sua gana para comprar um presente para o filho e entregar nas mãos do filho esse presente que custou tanto para você que é pai. Tá aqui, filho. E nós, como filhos, não reconhecemos o valor, que não te custou nada, mas para ele que morreu foi muito caro. É graça porque não te custou nada, mas alguém pagou o preço. Então, olha, para de ficar desvalorizando aquilo que é precioso para Deus. Eu vivo na graça. Deixa eu te dizer uma coisa, e eu encerro aqui. Se a sua vida não demonstra frutos de transformação, você não entendeu graça coisa nenhuma. Não é sobre o que você precisa fazer, não, mas é sobre reconhecer o preço que foi pago por você. Amém? Deus nos abençoe, pastor.